Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. É muito importante você passar as informações que gostaria que nós trouxéssemos de conteúdo aqui no nosso evento. E, em função disso, a gente tem grandes especialistas aí que estão nos acompanhando, passando conteúdo muito relevante. Quero apresentar a vocês o Felipe Salvador. Muito obrigado, Felipe, por estar conosco, contribuindo. Antes de mais nada, nosso muito obrigado e queria que você se apresentasse para depois a gente falar do conteúdo que você trouxe aqui. Estratégias inovadoras e sociais para as gôndolas. Não, estratégias inovadoras e sociais para as gôndolas. Isso, exato. Isso. Bom, primeiramente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nesse último dia. É muito importante estar aqui encerrando praticamente aí o evento com você, essa amizade que já vem de longa data, a equipe sensacional da Expo Supermercados, todos aí que estão trabalhando, todos sensacionais, parabéns mesmo pelo evento. Para mais um 50º evento que engrandece muito, então estou muito lisonjeado de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Salvador, eu trabalho no varejo já há alguns anos, no setor supermercadista, claro, e hoje eu trouxe aqui, esse ano eu participei do Prêmio Popeye. O Prêmio Popeye, ele tem uma nova categoria de projetos acadêmicos, como acho que a grande maioria aqui tem essa consciência, e veio com esse novo projeto, essa nova categoria, né? E eu inscrevi 5 projetos meus nessa nova categoria, e com muita felicidade eu ganhei o primeiro, o segundo e terceiro lugar dessa nova categoria, uma coisa extremamente inusitada. Eu mesmo não esperava que tivesse essa repercussão tão positiva logo de imediato no primeiro ano do prêmio, do primeiro ano da categoria, né, de um prêmio tão concorrido que é o Prêmio Popeye, como todos sabem, super respeitado. E eu trouxe aqui, eu aproveitei o momento, poderia ter trazido aqui temas de inovação e marketing digital, que é sobre a minha área, mas eu trouxe sobre estratégias inovadoras e sociais para gôndolas, que foi exatamente sobre as gôndolas da premiação desse projeto. Então, eu trouxe os 5 projetos e eu vou dividir um pouco com vocês esse pensamento estratégico bem rapidamente, um bate-papo bem gostoso aqui com você, Fabiano, com todo mundo que estiver assistindo, sobre esses projetos que foram premiados e os outros 2 que também estavam concorrendo. Perfeito. Então, fique à vontade para fazer a apresentação. Você consegue compartilhar a sua tela agora? Consigo sim. Eu vou aqui selecionar aqui o meu PowerPoint. Oi? Está entrando aqui, vai entrar agora e a gente já libera. Perfeito. Já está compartilhada a tela. Fica à vontade, eu vou estar aqui acompanhando e qualquer dúvida eu também pergunto para você na hora. Muito obrigado, fica à vontade. Beleza, Fabiano, muito obrigado aí pela abertura e para todos que estão assistindo. Eu espero aí poder adicionar, poder, né, somar na percepção estratégica e como, às vezes, uma simples gôndola ela pode ser inovadora. Vamos passar rapidinho os slides e bater um papo sobre esses projetos que foram para o prêmio. Então, aqui, logo de cara, eu já trago a primeira gôndola. Essa não foi uma gôndola premiada, estava entre os 5 projetos. E eu queria falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre a imagem, sobre o seguinte, nós temos várias possibilidades. É muito importante para as pessoas de operações, para quem trabalha no setor comercial, principalmente no setor de marketing e operações. Vamos focar nesses 2 setores, né? E nas agências que layoutam, né, para os supermercados. É muito importante quando há um tipo de análise diferencial. Quando eu trouxe esse projeto, eu trouxe pensando em quê? Qual foi a estratégia? Foi pensar em muito mais do que uma gôndola e trazer o quê? Novos projetos. Quando eu trago uma gôndola olímpica, não só olímpica, mas ela também pode ser paralímpica. Então, às vezes, uma gôndola sua de um supermercado, ela pode simplesmente abordar algum assunto do momento, ela pode abordar algo que esteja acontecendo, que pode ser muito mais do que só a gôndola que está ali, às vezes com simples toques. Como vocês podem perceber, é uma gôndola sazonal, claro, é uma gôndola sazonal, não é uma gôndola que ficaria o ano inteiro. Existe uma estratégia de alimento por trás dela, ou seja, não é só o layout
bonito, vamos dizer assim, diferente, mas você tem ali alimentos pós-treino e alimentos pré-treino extremamente estudados com base em alimentação de nadadores. Então, essa foi a estratégia para essa gôndola e usando o layout, o design dela como se fosse simulasse uma piscina olímpica mesmo, né? Então, ali tem uma escadinha do lado, tem uma bandeira em cima, tem os cavaletes aqui embaixo, que simulam aqueles cavaletes, né, que sempre tem um aviso de piso molhado, né, algo do tipo. Então, a ideia foi essa. E, mais do que o layout, eu trouxe aqui 2 slides com 2 matérias importantes, que é justamente trazendo o quê? Falando sobre estratégia. Então, assim, não é só a gôndola que está ali, tem que ter uma estratégia. Nós tivemos um recorde do Brasil esse ano nas Paralimpíadas. E uma coisa que eu achei muito legal e que encontrei foi exatamente isso. No site do Comitê Paralímpico Brasileiro, essa matéria, como vocês podem ver, é do dia 17 de novembro, ou seja, é uma coisa super atual, e falando que o Comitê Paralímpico está promovendo 19 eventos em várias cidades que estão descritas aqui embaixo, como Araraquara, Recife, Natal, ou seja, bem espalhado pelo globo brasileiro, pelo território brasileiro. Ou seja, você não precisa esperar somente um momento, de repente só a Olimpíada ou só a Paralimpíada para poder trabalhar. Você pode estar fazendo isso em alguns momentos sazonais durante o ano. Então, essa é a primeira gôndola e um pouco da estratégia que eu usei por detrás dela. Novamente, não foi uma gôndola premiada, mas vamos passar adiante. Tudo bem, Fabiano? Pode Tudo passar? perfeito, pode passar, tá incrível. Parabéns aí pela inovação e a criatividade, fantástico. Exatamente, né? Você citou 2 palavras que hoje em dia elas estão presentes no nosso dia a dia, que é inovação, né? Inovação e quanto o nosso setor, principalmente pós-pandemia, ele é exigido a criatividade, né? Então, é algo que, de fato, anda lado a lado. Eu vou passar para essa próxima gôndola, só que nessa gôndola eu não vou ficar muito tempo, tá? Eu vou ficar aqui, foi só uma gôndola, ela foi um dos meus 5 projetos. Eu pensei mais na relação, qual foi a estratégia por detrás disso? Para nós que trabalhamos no supermercado, e principalmente para quem é pai e mãe, e também, obviamente, cliente, sabe o quanto às vezes você está andando pelo supermercado e às vezes a criança ela fica parada numa gôndola, ou ela queria ir numa outra gôndola, e a estratégia dessa ponta de gôndola, que seria uma gôndola mais assim, localizada na parte mais de dentro do supermercado, para que o pai possa ter uma visão 360 de onde ele está, por uma questão de segurança também, mais para o próprio pai, claro, para os pais, mas para que pudesse, vamos dizer assim, pudesse ali dar uma opção para que a criança se divirta no supermercado, muito mais do que, de repente, pegar o carrinho e brincar com o carrinho, como muitas crianças fazem, mas, de fato, transformar o supermercado num passeio legal para a criança. Ou seja, transformar a imagem que a criança tem do supermercado em algo mais dinâmico, em algo legal, que ela queira ir lá porque ela vai lembrar, nossa, lá, e a criança lembrando disso, obviamente que isso facilita o trabalho para os pais, e aí você tem ali um passeio que hoje em dia é muito importante, que é a segunda estratégia dessa longa, que é no mundo onde a gente sabe que o e-commerce vem vindo cada vez mais, né? Nós sabemos disso, mas é uma questão do seguinte, é um trabalho presencial, é você apostando no mercado presencial e num passeio diferente, porque hoje em dia as crianças estão muito acostumadas com videogame, com telas, estar no celular a todo momento, então você proporciona uma atividade diferente. E sobre celular e crianças, eu vou falar nisso mais para frente em uma outra gôndola. Dessa daqui, eu já vou passar. Tudo bem? Fantástico, parabéns. Essa aí, que para quem tem criança, é uma boa ideia. Uma fantástica ideia, parabéns. Sim. E é uma ideia que é uma coisa que eu falo muito, que é simplicidade. Não precisa, quando você pensa em uma nova ideia, em uma nova gôndola, um novo layout, não necessariamente só de gôndola, mas não precisa ser algo assim extraordinário no sentido de mirabolante. Pode ser coisa simples. Uma coisa simples pode dar um resultado tão bom quanto. Vou Exatamente. passar adiante. E agora
já passei por 2 gôndolas e agora começam as gôndolas premiadas. Então, essa primeira gôndola aqui, eu vou passar até o final dela, que é uma gôndola reciclável. Então, a ideia do projeto é você ter uma gôndola reciclável. É claro que é uma gôndola menor, é algo que vai estar próximo do caixa, mais ou menos como um check stand, funcionando mais ou menos como um check stand, mas que ele idealize não só a gôndola seja diferente, né, mas também os produtos sejam ligados à causa social que essa gôndola traz. Como está escrito, né, como é o título, né, dessa palestra, né, é muito mais do que estratégia inovadora, mas também social. Então, aqui você traz algo, principalmente para quem está numa loja em praia, né, lojas em litoral, né, e é uma gôndola que ela pode ser muito bem utilizada, inclusive em feriados, em férias, né, em períodos de férias, porque você tem uma sazonalidade também nesse tipo de gôndola. Todas são diferentes, né? Então, são coisas que você tem que trabalhar num período correto. E todas as frases também foram bem colocadas: proteja sua pele, se hidrate, salve os peixes, lixo no lixo. Isso tem muito a ver com o que acontece não só no mundo, como no Brasil, em relação a uma situação que todas as pessoas, todos os consumidores estão cansados já de saber, que é o quanto o nosso meio ambiente ele é afetado. Eu trago isso no próximo slide, mas é algo que o layout dessa gôndola, ele também é muito bem visto, porque é um layout que ele calha com uma situação onde todas as empresas buscam hoje, todas as empresas buscam apoiar algum tipo de causa social. Isso traz uma repercussão muito boa para a marca, não só para o mercado, mas para a marca, para as marcas que estão envolvidas, como, por exemplo, aqui nós temos um Sondal, nós temos água, nós temos saco de lixo, que são coisas que têm a ver com praia. Então, as marcas, isso daqui é uma gôndola que ela tem um trade por detrás dela também muito forte e também muito agregador à indústria. Passando disso, aqui vem simplesmente, é só a arte, como eu disse, essa é uma das gôndolas premiadas para o prêmio Popeye. E aqui eu trouxe somente a constatação dessa estratégia. Eu trouxe uma matéria da Catraca Livre, que fala exatamente isso, que 100 mil animais marinhos morrem todos os anos. Essa matéria traz várias outras informações pertinentes, e essa daqui, na verdade, é uma matéria da Marinha Brasileira, inclusive, que eu acho ela extremamente interessante, que ela retrata muito mais do que só, né? O mais importante são os animais, mas eles resolveram retratar aqui, como vocês podem ver aqui que está escrito, finanças públicas, economia, social e o meio ambiente. Então, os impactos que o lixo causa, né, no mar é muito mais do que só o animal. Você tem ali a pressão econômica, você tem aumento de gastos com autoridades locais, que isso também vai para o bolso do consumidor nos impostos. Então, há uma estratégia muito bem pensada por trás. E já terminei essa gôndola. Espero que tenha sido uma gôndola bem vista, né? Eu E se ficou adorei. A alguma dúvida, eu peço criatividade aí é impressionante. E novamente algo simples, né, Fabiano? Exatamente. Eu vou passar adiante e indo para a nossa penúltima gôndola, que eu chamei, um projeto que ele foi assim, ele teve um nome mais engraçadinho, vamos dizer assim, né, mais harmônico, que é o projeto Macarronada da Mama. Também é um projeto finalista, e eu simplesmente introduzi um lugar, um momento que socialmente leva o consumidor do mercado não só a ter uma experiência diferente, mas até para outro país, para uma outra cultura. E foi assim que o projeto ele ficou no final dele. Ali estava sem produtos, aqui está com os produtos. Na última gôndola você pode perceber, né, que tem queijo ralado, depois tem molho e depois tem macarrão. Novamente, é um tipo de projeto que ele envolve um trade, ele tem um trade pensando na indústria, e atrás
da gôndola, por assim dizer, né, você tem ali um painel, né, com uma foto que é exatamente o que tem atrás da Torre de Pisa quando você vai para lá. Então, é como se o cliente ele tivesse a experiência por completo de estar em Pisa mesmo e estar ali comprando uma macarronada, que é extremamente italiano. Então, esse também, como pode ver na imagem a seguir, é um projeto finalista. Dos projetos, ele é o projeto que ele tem o apelo mais social e mais de imagem. A estratégia dele é literalmente uma imagem e proporcionar um diferencial no meio da jornada de compras do consumidor. Felipe, eu imagino a quantidade de pessoas que olhariam isso e tirariam fotos para as redes sociais, gerando uma mídia espontânea, tanto para o fabricante ali, que está do queijo ralado, do molho de tomate, como também para o próprio supermercado, que vai estar ali na lembrança. Aonde que foi isso? Ah, foi no supermercado tal. Então, parabéns aí por esse produto, essa Com criatividade. certeza. É o que mais eu estou vendo aqui, a criatividade é teu forte. Criatividade é o forte, com certeza é o forte. Eu agradeço muito. Mas o que você falou agora no final, eu super concordo sobre o buzz gratuito, vamos dizer assim, né? Que geraria, né? É como você falou, muitos clientes parariam para tirar foto, e aí, se dependendo da rede social que você está, você vai marcar o supermercado naquela foto, a localização, e isso acaba levando outros clientes a esse lugar. É muito mais do que somente o produto, o preço. É mais do que isso, é a imagem. É um projeto que eu particularmente gostei muito de fazer também. Eu vou passar adiante indo para o nosso último e mais elaborado dos projetos. Se vai ser o campeão ou não, não sei, mas veremos. Então, aqui é o projeto Mercado Visível, né? Um mercado para cego ver. E é o projeto onde mais teve, vamos dizer assim, mais apelou, né? No sentido visual e no sentido visual, no sentido estratégico e, obviamente, né? Que no sentido social, de uma causa social. E é um projeto que, diferente de todos os outros, obviamente, eu coloquei uma energia um pouco a mais, porque ele pensa não só no consumidor, mas ele pensa também no trabalhador. Então, na questão de elaborar. Por enquanto, vocês não estão entendendo nada, porque a gôndola é uma gôndola comum, mas passando adiante, veremos a diferença que você tem todo um estudo, você tem uma gôndola que ela é em braille, ela tem o piso tátil, e eu vou passar para os próximos slides para poder ver isso com mais ampliado. Então, aqui nós temos a prateleira da gôndola com braille, pensando no quê? No funcionário. Então, a prateleira, o que vai estar escrito na prateleira? Vai estar escrito coisas como, por exemplo, prateleira 1, prateleira 2, prateleira produtos tais. Então, isso é pensando no funcionário. Então, você está proporcionando uma possibilidade de emprego, né, para uma pessoa com deficiência visual no seu supermercado. Isso pode ser não só um funcionário do mercado, mas como pode ser um funcionário da indústria, ou seja, um repositor que, de repente, ele pode estar ali uma vez por semana para fazer repor ou para fazer algum layout diferente. Então, você proporciona a possibilidade de ter uma vaga de emprego diferente dentro do seu mercado, uma forma de integração diferente. E é claro que esse braille ele pode ser trocado, tá? Foi pensado para que justamente possa ser trocado para, de repente, trocar uma frase, de repente uma gôndola muda de lugar e você tem que dar indicações. Aqui nós já estamos falando do precificador de gôndola com braille. Aí nós estamos pensando tanto no cliente como no funcionário, porque aqui é o funcionário que vai trocar o preço, que vai verificar se o precificador está no lugar certo, correspondendo ao produto certo, e, claro, também ao cliente, que pode estar ali e pode ter ali uma experiência de um cliente diferente, né? Um cliente que ele pode, pela primeira vez, saber o preço sem consultar ou sem ter alguém ali do lado, vamos dizer assim, falando, precisando ter ali alguém falando a todos os momentos. E o terceiro
passo dessa gôndola, que aí já faz não só parte da gôndola, mas é o caminho. Então, é o piso tátil, que ele é de alerta, e piso tátil direcional. Então, você tem aqui essas bolinhas, né? Elas são o alerta, né? Para quem tá andando, né? Para quem é cego, tem algum tipo de deficiência visual, ele serve como alerta para dizer que vai mudar a direção ou que tem algo à frente, que pode ser, por exemplo, uma gôndola. E esse piso, esses 3 pisos fininhos, já é um piso direcional que ele está te mostrando para qual direção você vai. Indo adiante, aqui nós vamos ver o projeto como um todo, novamente, né? Então, ele é um projeto que ele possui todas as vertentes. Ele pensa no cliente, ele pensa no funcionário. E falando um pouco da estratégia por detrás desse projeto, eu trouxe aqui 3 slides, na verdade, falando sobre exatamente sobre a população brasileira, né? Esses dados, conforme vocês podem ver, eles são da Louis Braille, uma escola para deficientes visuais, é uma escola extremamente reconhecida e faz um trabalho sensacional. E ela aqui, segundo dados do IBGE, mais de 6 milhões, quase 7 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência visual, sendo que um pouco mais de meio milhão, de fato, são pessoas cegas que não enxergam absolutamente nada. E as 6 milhões são pessoas que possuem ali uma deficiência visual um pouco até mais grave. Não é só aquela coisa de usar um óculos, não. É uma deficiência, de fato, um pouco mais grave. Então, nós temos aí uma boa parte da população brasileira com essa questão, né? E conforme diz aqui abaixo, outros 29 milhões de pessoas declaram possuir algum tipo de dificuldade, né? Com óculos, lente e tal. E aí eu trouxe esse dado, eu achei essa matéria muito interessante porque ela traz um dado dividido e mostra que é exatamente onde tem mais supermercados e mercados no Brasil, que é na região sul-sudeste, é exatamente onde está concentrado a maior parte de pessoas com deficiência visual, com aqui um foco no sudeste, com 2 milhões e meio de pessoas, né? Então, são dados extremamente relevantes e que embasariam qualquer tipo de projeto para que ele, de fato, tenha uma viabilidade de ser feito. Passando para o próximo slide, que esse é um projeto que ele não pode... Ele é um projeto que ele se torna atemporal. Por que eu trago essa matéria da Tech Tudo, da Globo? Porque ela fala que uma biomédica, ela, de fato, constata aquilo que já não é nenhuma novidade para nenhum de nós, né? Que ficar muito tempo no celular pode ser prejudicial. E depois desse slide, ainda da mesma matéria, ele constata, né, da luz violeta que alcança estruturas interiores dos olhos, da retina, e que isso de fato causa danos. Por que eu trago essa matéria e por que eu uso o termo atemporal? Porque nós não podemos pensar somente nessa população que eu citei anteriormente, dos 6 milhões. Nós temos que pensar que cada vez mais as nossas crianças, os nossos adolescentes, o público jovem, cada vez mais vai ter propensão, tá? Isso não é uma coisa, imagina, eu jamais desejaria isso, mas é uma propensão de que tenham mais pessoas com algum tipo de dificuldade visual. Então, de repente, um projeto desse, que já é extremamente viável hoje, em 2021, possivelmente será cada vez mais viável um projeto que vise esse tipo de questão social, visando aí uma ajuda a pessoas com deficiência. E esse é o final da estratégia, né? E, obviamente, que eu não falo só do cliente, eu falo também do funcionário, né? Então, esse daqui é um pouco, né, dessa estratégia, que poderia ser até mais profunda, né? Mas eu trouxe de uma maneira rápida para que a gente possa ter uma conversa gostosa. E esse é o nosso último projeto, a gôndola visível, tornar a gôndola visível. Perfeito. Felipe, desculpa, até nosso tempo aqui está um pouco curto, mas é exatamente para a gente dar aquele gostinho de quero mais. Você tem mais algum slide para mostrar? Tenho aqui somente o final, tenho 3 slides. Tá. Eu vou passar aqui, que esse daqui é só a demonstração dos 3 prêmios que foram
para a final, são os 3 prêmios finalistas, primeiro, segundo e terceiro colocado. E aqui é uma frase que eu gosto muito, é uma frase minha, inclusive essa, que eu sempre falo que na estratégia simplicidade e ação devem ser prioridades. Você tem que ter, assim, como vocês viram nos projetos anteriores, tem projeto ali que a ideia é super simples, você tem que ter simplicidade. E eu falo muito na ação porque você também não pode ficar ali aprimorando o projeto, pensando em aprofundar, tem que fazer, tem que sair fazendo. E aqui é o meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse último dia maravilhoso, com várias palestras que foram sensacionais. Então, eu fico aqui muito contente de poder participar disso e espero que todos tenham gostado muito. Nós que agradecemos e a gente fica muito feliz que profissionais experientes que estão atuando aí no setor supermercadista possam contribuir com o setor, falando conosco aqui através do nosso canal da Expo Supermercados, para que todo o Brasil assista e de supermercados de todos os portes. Felipe, sempre fique à vontade de contribuir com o setor, passando informação. O canal da Expo Supermercado está sempre aberto para você, para todos os supermercadistas que estão aí fazendo a diferença. Então, Felipe, para finalizar, teus créditos finais, alguma dica que você quer e depois a nossa programação finaliza com chave de ouro aí. Muito obrigado por tudo. Eu super agradeço o convite para estar aqui novamente. Gostaria de demonstrar aqui o meu agradecimento extremamente especial para toda a equipe da Expo Supermercados, que sempre está correndo lado a lado com todos que vêm aqui. Eu sei do profissionalismo impecável de todos vocês, dessa equipe maravilhosa que está aí, gerenciando câmera, recebendo e-mail, conversando com todos nós. E, é claro, você, Fabiano, que está aí fazendo essa apresentação muito boa. Agradecer também ao Clóvis por ter iniciado todo esse projeto, e parabenizar mesmo, não quero falar de mim aqui, eu quero falar de vocês, parabenizar e agradecer por todo o conteúdo que vocês disponibilizam, e chegando na 100ª edição, que demonstra aí todo o trabalho árduo de vocês, e toda a crença, né? Todo o sonho que vocês sempre tiveram e mantiveram até hoje nessa 100ª edição. Então, é o meu muito obrigado e os meus parabéns a todos vocês da Expo Supermercados. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. A gente fica feliz e cada vez mais entusiasmado que você participe aqui da Expo Supermercados, tanto gerando conteúdo como assistindo, fazendo seus comentários. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado a você e até logo mais. Vamos voltar daqui a pouquinho.